Olá a todos, meu nome é Rogério Mendes, sou arte educador. Há 35 anos trabalho com serigrafia. A minha proposta aqui vai ser apresentar para vocês a técnica da serigrafia artística. Tá? Existe a comercial e a artística. E no caso a gente vai estar trabalhando com a serigrafia artesanal, que ela é uma técnica trabalhada com o mínimo de recurso técnico. Tá? São materiais simples, baratos, acredito que todos não vão ter dificuldade de encontrar. Talvez a placa de metal, que a gente vai estar trabalhando uma placa que é específica para eletrônica, e o ácido, que é para corroer. Mas tirando isso, é tudo muito simples. A serigrafia, para quem não conhece, é um processo de impressão. Ela é feita numa matriz, onde há um quadro, pode ser de madeira, de metal, com um tecido tensionado nele, onde a gente vai estar, por um processo fotográfico ou de recorte, fazendo a aplicação do desenho e depois reproduzindo em várias peças. Então vamos começar a nossa técnica. Eu vou estar começando. A placa que a gente vai corroer futuramente vai ser essa placa, que é uma placa de resina com cobre por cima, sobre ela, que é uma placa usada em circuito impresso na parte de eletrônica. Essa placa a gente vai estar encontrando ela em lojas que vendem componentes eletrônicos. Tanto o aço também você encontra nessa mesma loja, nesse mesmo segmento. A serigrafia, no caso artesanal, ela tem várias opções. E eu acho que o que mais me apaixona na serigrafia é as possibilidades que ela te dá. A artesanal, você fica livre de qualquer parte técnica. E no caso aqui a gente vai estar meio que misturando a serigrafia com o stencil. Então no caso aqui, a proposta era fortalecer essa campanha de proteção às mulheres. Aqui no Brasil nós trabalhamos com o número 180, que é um número de telefone de emergência para casos de agressão a mulheres. E eu achei muito interessante esse grupo de estar pegando essa ideia de fortalecer isso. Eu acho que o respeito ao próximo, independente de quem seja, isso é muito importante. E uma frase que é muito simples, eu acho que para mim, eu gosto muito, seria: cuidar é amar. Nesse caso, como a gente vai estar fazendo um recorte, ela está ao contrário, porque eu estarei recortando essa mesma frase num material adesivo. Ele é uma película adesiva, e essa película adesiva a gente vai estar aplicando na nossa matriz serigráfica, usando como stencil. Ela tem um line, que é papel, e o vinil, que é um plástico com cola, onde a gente vai estar fixando na nossa matriz. Então eu vou estar fazendo o processo de recorte dessa frase. A impressão foi feita na impressora a laser mesmo, pode ser em qualquer tipo de impressora, num papel branco, onde a gente vai usar como referência para corte. E vou estar fixando essa arte nesse adesivo para que consiga recortar a nossa máscara, o nosso stencil. Eu vou estar fixando para que não se solte. Ela não está com número, porque esse número eu vou estar fazendo de uma outra maneira, para que vocês vejam que a possibilidade de técnicas é muito interessante. Então no caso, estou com a mesa de luz para que eu possa visualizar o que está escrito. E vou estar recortando muito suavemente as letras, seguindo as letras, para depois removê-la e fazermos o stencil. No caso, como nós temos um tempo muito limitado do vídeo, eu já tenho recortado. Isso aqui é só mesmo uma demonstração de como deve ser feito o recorte do material, para que a gente possa estar montando o stencil. Então, feito isso, já tenho uma peça pronta aqui, para que nos agilizasse o recorte.
No caso, essa peça vai ficar um pouco difícil de ser capturada a imagem, mas eu vou, não sei se é possível ver o corte, mas eu vou retirar o que eu quero que seja a questão da tinta. Então são as letras vazadas, ela vai ficar dessa forma, sendo removida. Vou remover todas, que vai ser por esse espaço que vai a tinta ser vazada na nossa matriz. Então eu acredito que seja possível, dependendo da luz. Vocês vão observar que foi vazado o nosso plástico, o nosso adesivo, onde eu vou retirar essa película e vou estar aplicando sobre a placa. Então, feito isso, eu vou tirar essa mesa, que já não tem mais função para a gente, e vou trabalhar com as placas de fenolite, que é o nome dessa nossa placa de cobre. Então, nossas placas estão assim. Vocês vão observar que essa aqui, ela foi passado uma palha de aço para que remova a oxidação que normalmente o cobre tem. Então nós vamos estar passando uma palha de aço nessas peças para que ela fique com esse acabamento mais bonito. Depois a gente vai fazer a impressão sobre ela. Bom, como eu havia comentado, vamos passar a palha de aço na placa, se possível no mesmo sentido, para que ela risque e fique uns traços mais perfeitos. Se a gente fizer os movimentos aleatórios, ela vai ficar marcada e vai ficar feia. Então aqui vocês já podem perceber que ela ficou uma placa mais bonita, uma placa que dê para trabalhar. No caso, essa aqui não foi ainda, está oxidada, então vamos dar uma limpeza nela. É importante essa limpeza para remover essa resina que vem de proteção dela, porque ela, como é aplicada na parte eletrônica, oxida muito fácil, então ela vem com essa proteção, e se a gente for aplicar tinta sobre ela e corroer, pode ser que o resultado não seja o que a gente quer. Então eu acredito que aqui fique fácil, não sei, em relação à luz, se consegue perceber a diferença da parte oxidada da parte limpa. Feito isso, é bom evitar colocar a mão em cima, que o nosso suor acaba oxidando novamente a placa. Agora nós vamos trabalhar com a parte da matriz. Essa parte da tela, que a gente chama de matriz, ela vai ser feita, no nosso caso aqui, vai ser feito com madeira, um quadro de madeira, que vocês podem estar pegando no quintal de vocês, fazendo um quadro, não precisa ser um quadro específico de serigrafia, é só mesmo para a gente conseguir fazer um quadro e fixar o tecido nela. Como eu havia falado que a proposta é uma coisa mais artesanal, uma coisa que seja acessível a todo mundo, no caso aqui a nossa matriz vai ser feita com meia calça feminina. Na parte mais comercial, eu não comentei no começo, mas a serigrafia tem a parte industrial, a comercial e a artesanal e artística. A variação vai de acordo com a tecnologia usada. Então no caso nosso, como é artesanal, a gente não está preso, engessado a técnicas. Então a gente vai trabalhar com o princípio da serigrafia, que é bloquear a passagem da tinta onde não é desejado. Então no nosso caso a gente fez um stencil, nós vamos estar produzindo a impressão baseada no desenho que está no stencil. No caso aqui, nós estaremos usando uma fita dupla face, que é muito facilmente encontrada em papelarias. A gente pode estar grampeando. A internet hoje tem muita coisa boa, interessante de ser pesquisado. Quem se interessar pela técnica, acho bacana se dar uma pesquisada ali, tem muita coisa interessante, muita coisa diferente. No caso da serigrafia convencional, né, comercial, a gente grampeia ou cola a nossa malha sobre o quadro. Essa malha é uma malha específica de serigrafia, não é o que a gente está fazendo.
Por isso nós estamos trabalhando com a serigrafia artesanal, que ela foge completamente do padrão técnico. A gente usa a base da técnica. Quem tiver grampeador de tapeçaria e quiser usar ao invés de colar, pode ser feito. Pode ser feito também com cola de PVC, que a gente utiliza canos de PVC. Por exemplo, essa aqui, independente da marca, é cano de PVC. Cano de água, a gente utiliza, pode estar utilizando também para colar. Aí no caso, a meia, eu cortei ela, vou utilizar a parte da perna. Dependendo do tamanho do quadro de madeira, a gente pode estar utilizando as outras partes da matriz. Essa malha ela tem que estar muito bem tensionada. A gente vai pressionar, esticar o máximo que for possível e fixar na cola, na fita dupla face. O ideal é que tensione bastante, para que não fique flácido o meio dela. No caso aqui, eu vou estar reforçando com a cola de PVC para que não corra o risco de soltar a nossa malha daqui. A gente aguarda secar, depois a gente vai remover o excesso de malha. Bom, vamos preparar a base para impressão. Enquanto a tela seca, eu vou dar uma acelerada na secagem da cola com o secador mesmo. Você pode estar usando o secador. Se você tiver tempo, você deixa ali descansando. Caso não, dá uma secadinha com o secador que ela funciona bem. Então vamos utilizar uma base firme, uma base que seja reta. E eu vou estar acelerando a secagem dessa nossa tela. Eu passei cola por toda a tela para garantir que ela não solte. Caso você queira reutilizá-la depois, caso ela fure alguma coisa, você pode retirar ela sem problema e colar novamente um novo tecido. Ela estando seca, a gente vai tirar. Vocês observam que tem malha desse lado e desse. Nós precisamos de um lado só. Então nós vamos retirar o excesso. Então nós estamos com a nossa matriz pronta. Agora nós vamos aplicar o extenso nela e fazer a aplicação da tinta. Lembram que no nosso caso eu havia falado no começo para recortar a nossa arte ao contrário. Por quê? Nós vamos estar estampando, colocando a tinta dentro da matriz e estampando. Caso a gente colocasse ela na imagem legível, colando aqui, ela estaria ao contrário para a gente. Então, no caso, nossa arte está ao contrário. Eu vou descolar a nossa película. Para traços finos, tem que tomar um certo cuidado para que ela não rasgue. Vocês observam que ela está vazada. E vou grudar na nossa matriz.
Então nosso stencil vai servir como uma matriz gravada. Nós temos o processo profissional usando uma emulsão, um produto sensível à luz, seria um produto fotográfico, onde a gente revelaria esse desenho. Mas é um outro processo mais técnico. No nosso caso, não. No nosso caso, seria uma coisa mais artesanal. Então, no caso, nós temos como se fosse um stencil, onde a tinta vai estar vazando só aonde, no nosso caso, que está escuro. Então, aqui está aberto, onde vai ser a passagem da tinta. Aqui, se deixarmos assim, ele vai vazar tinta também. Então, vamos passar uma fita para que não corra esse risco. Muito cuidado no passar o estilete, que eu estou passando pelo lado de dentro da malha, não pelo lado de fora, onde está nosso tecido. Vocês observam que eu estou tampando a parte que está com o nosso filme, nosso adesivo, e estou bloqueando a parte que está aberta, onde pode vazar tinta. Então a nossa matriz está pronta. Vocês observam que o nosso texto está legível pelo lado interno, onde a gente vai colocar a tinta. No caso, como a nossa placa ela tem uma certa altura, e é importante que a tela esteja fora de contato com a nossa placa, ela esteja acima da nossa placa, e corre o risco de hora que a gente estampar a tinta vazar. Então eu vou colocar uns calços para que deixe ela mais alta. Eu vou fazer a marcação da placa e da nossa matriz, para que eu saiba que ela vai cair. Estou com 3 placas, a gente vai estampar 2. Então que as 2 sejam postas na mesma posição. No caso, vou marcar na mesa mesmo, que é uma coisa mais simples. E agora eu vou colocar a disposição do escrito na posição que eu quero. E vou marcar a tela, a nossa matriz, de forma que eu sei que vai estar na posição correta na placa. O calço pode ser qualquer coisa, uma arruela de parafuso, uma plaquinha de PVC, cartão de crédito, papelão, qualquer coisa que deixe a tela mais alta, que deixe fora de contato com o nosso material. No caso eu tenho essas plaquinhas, eu vou estar utilizando elas. Colocando aqui, ela está fora de contato com a nossa placa. Feito isso, eu vou estar passando um rodo, esse é um rodo serigráfico, específico para serigrafia, mas você pode estar utilizando também um rodo de cozinha, aquele que você usa para puxar a água da pia, também dá certo. Ou uma placa de PVC, de cartão de crédito, um pouco maior, que vai ser difícil, mas se tiver um plástico mais flexível, dá certo também. A tinta que eu vou estar utilizando é uma tinta para metal. É uma tinta que ela tem que resistir o ácido que eu vou colocar. A tinta que eu estou usando, ela é específica para serigrafia. No nosso caso aqui no Brasil, nós chamamos de sintética. Pode ser usado também fora do país, eu não sei que tinta que vocês trabalham, mas pode ser usado também uma tinta
que seja para pintura de portão, de grade, de metal, de porta de residência, de janela de residência de madeira, pode ser usado. Tem que ser uma tinta que ela não seja à base de água, seja à base de solvente, porque ela vai aguentar melhor a ação do ácido sobre ela. A ação que o ácido vai estar agindo sobre ela. Eu vou estar adicionando a tinta aqui e suavemente vou puxar com o rodo, onde ela vai estar transferindo a nossa tinta da nossa matriz para o nosso substrato, que é o metal. Observando a nossa marcação aqui para que saia realmente na mesma posição. Com o rodo, eu vou estar fazendo um movimento de puxando essa tinta, pressionando ela para baixo para que ela saia exatamente na posição que eu quero. Feita a impressão, vamos dar uma olhada no que saiu. Vamos tirar a tela daqui. O nosso material foi impresso. Como essa tinta demora 24 horas para secagem, e a gente não tem esse tempo todo para esperar, eu tenho uma outra tela, uma outra placa, que já está seca, e a gente vai utilizar ela. Agora, feito o serviço de serigrafia, de impressão, usando stencil sobre nossa placa, nós vamos utilizar, só para vocês entenderem que existem outras possibilidades de trabalhar com corrosão. Você não precisa trabalhar dessa forma, com serigrafia. A serigrafia, ela facilita uma reprodução em série, facilita um trabalho mais detalhado. Como você pode também estar desenhando direto na placa, colocando para corroer. Então, no caso, estou fazendo esse acréscimo no processo. Usei a serigrafia para estampar a placa e vou estar usando a caneta, uma caneta especial, que ela é uma caneta permanente, que no Brasil chamamos de caneta permanente, que é uma caneta que ela segura bem em vidro, ela adere bem em vidro, não sai facilmente. E vamos fazer algum trabalho em cima dessa placa e vamos colocar para corroer. No caso, como eu comentei no começo, que o nosso telefone de emergência para socorro à mulher é o 180, eu vou fazer a caneta o 180 aqui para que a gente trabalhe para que vocês percebam a diferença entre a tinta de serigráfica e a caneta permanente. O ácido, ela tá com um pouco de caneta permanente, mas o efeito que ela dá é muito bacana. Então, se possível, vocês passem várias vezes a caneta para que ela cubra bem o metal, fique uma camada grossa de tinta. O efeito que o ácido dá sobre a caneta é muito bacana também. Ela pega algumas falhas, ela não corrói perfeito, então fica um efeito visual muito bacana. Se vocês fizerem um recorte no plástico, no adesivo como a gente fez, e aplicar sobre a placa, pressionando bem para que o adesivo cole bem na placa, e coloque no ácido, ela vai funcionar também. Tá? É só mesmo o bloqueio do ácido em contato com o metal. Então, no nosso caso, o nosso telefone de emergência seria o 180 para segurança de agressão à mulher, alguma atitude que não seja aceita contra a mulher. E isso, o nosso número no Brasil é o 180. Feito isso, vou colocar essa placa no nosso ácido. A gente vai estar usando o ácido percloreto de ferro, que é um ácido menos agressivo à nossa saúde. Existem outros. Pesquisem antes de usar qualquer ácido, porque tem alguns que soltam um gás muito prejudicial à nossa saúde. Então o percloreto é o que menos é perigoso para a gente.
mesmo ele sendo em pó, e você adicionando água, ele é mais agressivo, ele solta um vapor que pode nos prejudicar. Mas já o líquido que a gente compra pronto, não tem esse problema. Estar usando um recipiente de plástico, porque se for uma bandeja de metal ele vai corroer. Então vamos usar o de plástico, vou estar colocando aqui dentro e colocando o ácido sobre a nossa placa. Normalmente, se você tem um tempo para trabalhar com esse material, o ideal seria trabalhar com essa placa virada para baixo, para que quando o ácido haja sobre o metal já decanta no fundo da nossa bandeja. No caso, para demonstração aqui, eu vou trabalhar com ela para cima e ficará mais fácil vocês perceberem a corrosão conforme for andando. Essa corrosão vai demorar um tempo aí de 15 a 20 minutos, então a gente vai ter que dar uma pausa. Eu vou estar voltando conforme vai corroendo para vocês perceberem a diferença. Trabalhem com luva para trabalhar com esse material, com pinça, se possível uma pinça de plástico ou de bambu. A de metal, com certeza o ácido vai corroer. Mas no nosso caso aqui, como eu já venho trabalhando com essa pinça, eu trabalho com a de metal, mas você tem que tomar cuidado. Acabou de utilizar, lave para não corroer. Percloreto de ferro, ele tem essa cor meio esverdeada. Conforme você for usando, ele perde a propriedade dele de corrosão. Então isso você vai perceber com o tempo de uso. Com algumas placas ele vai perdendo, vai aumentando o tempo de corrosão, então você já tem como perceber que ele já perdeu a função dele. No caso, vocês observam que a tampa é um pote de vidro com uma tampa de metal, mas ela está revestida de plástico para que não corroa. Muito cuidado, esse material ele mancha muito facilmente a roupa. Cair na roupa, vocês tem uma roupa diferente, ela vai estar manchada. No caso, está usando uma luva descartável, pode ser de borracha, que vocês tiverem. E vamos deixar por uns 20 minutos mais acompanhando o processo de corrosão. Caso vocês tenham tempo, vocês podem deixar estática e o ácido vai estar corroendo, mas se possível, se tiver um tempo e possa estar trabalhando, procurem fazer um movimento com a bandeja. O ácido ele tenha movimento em cima da placa para que ele corroa mais rápido. São de 15 a 20 minutos. Para que vocês observem a diferença, já a ação do ácido sobre a placa, a voz é o metal. Então eu acredito que dentro de mais uns 10 minutos de movimento isso aqui já esteja pronto. Vamos continuar o processo. Vamos dar uma olhada agora com 10 minutos de corrosão. Vocês observam que essa parte mais escura é a parte que não corroeu ainda. A parte mais amarelada é que já corroeu. Então falta muito pouco do nosso metal, já está corroído. Então vou deixar mais um tempo, observando. Assim que corroer todo o metal, a gente retira para que ela não comece a agredir a tinta. Continuamos em movimento até a corrosão total. Bom, voltando à nossa atividade, vamos dar uma olhada, 15 minutos de corrosão. Vamos dar uma olhada de como ficou. Muito cuidado para não espirrar na roupa. Dá para perceber que corroeu todo o nosso cobre. Não tem mais nada de cobre, só tem a nossa tinta aplicada por serigrafia e o nosso desenho em caneta. Agora vamos dar um banho de água para tirar todo o ácido. Vamos passar um solvente, ver o resultado final, passar um bombril para dar um brilho, para que fique um trabalho mais bonito, passar um verniz para dar o acabamento e estamos finalizando o processo, certo?
Então eu vou colocar a bandeja do lado aqui. Então estamos tirando todo o ácido. Vou enxugar com papel, pode ser um papel toalha. Depois que a gente tirar da bacia com água, nós vamos secar com papel toalha para que remova toda a água e depois vamos passar um solvente para retirar toda a tinta. Então vamos tirar essas bandejas para ficar melhor para vocês verem. Agora eu vou passar um solvente, que nós trabalhamos com solvente, aqui no Brasil chamamos de thinner, é um solvente bem forte, onde ele remove qualquer tipo de tinta. Passamos por toda a placa, até remover todo o resíduo de tinta que tiver sobre o nosso desenho. Então vou estar usando um verniz que é comprado em lojas de tinta normal, de residências. É um verniz que ele é específico para metal, então ele é um verniz mais forte do que os convencionais. O verniz vai servir para que não haja oxidação do metal. Agora é esperar secar e nossa peça finaliza dessa maneira. Então um abraço a todos e obrigado.